Fala, gente, mais uma questão do Enem aqui, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre astronomia, né? Sobre matemática básica, cinemática. Então, essa questão 117, ela vai envolver um pouquinho desses universos aí que eu acabei de falar. Então, ele fala o seguinte, olha, a fotografia de corpos celestes a partir da Terra pode ser feita com um telescópio instalado sobre um suporte de guiagem. Esse suporte ele é composto por um sistema mecânico, é utilizado para compensar o movimento de rotação da Terra. Ao manter o telescópio apontado para um ponto fixo no céu, o estudante de Brasília aí percebeu que a latitude era 16 graus sul e adquiriu esse telescópio e um suporte de guiagem. Como experimento, ele usou o telescópio para estimar a velocidade linear de rotação da Terra na sua latitude. E para realizar esses cálculos, né, ele traz essa figura para a gente e o valor do cosseno. Bom, vamos para cá, né? Se ele traz para a gente o valor do cosseno, a gente vem lembrar a parte de trigonometria, né? O que é cosseno, professor? Cosseno nada mais é do que o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se você reparar bem aqui, ó, vai formar um triângulo, né? Aqui, ó, um triângulo, aqui bota um ângulo de 90 graus, formou um triângulo. Perceba, na linha vermelha a gente tem a hipotenusa. Na linha verde temos cateto adjacente e na linha preta, cateto oposto. Beleza? Então guarda esse conceito aí, porque ele vai ser importante para guiar aqui o nosso pensamento. Então você tem que imaginar o seguinte, imagine a Terra como uma bola girando em torno de um eixo. Beleza? Essa bolinha está girando em torno de um eixo. Temos que tratar de linhas imaginárias para a gente compreender essa questão, né? Pense em um CD, ou melhor, um vinil ou um CD. Se você pegar o centro do disco, ele quase não se move, né? Ele se move bem devagarzinho. Agora, se você pegar as bordas desse disco, você vai ver que vai percorrer uma distância enorme, né? Então, com a Terra é meio que parecido com isso, tá? A única diferença é que a gente está falando de círculos e a Terra é uma esfera, né? Então, quanto mais perto você está do eixo, né? Ou seja, perto dos polos, menor é o círculo que irá se desenhar ao girar. E quanto mais longe desse eixo, né? Ou seja, quanto mais perto do Equador, maior será esse círculo. E a gente tem aí o Equador, né, com uma latitude 0 graus. Então vamos anotar isso aqui, ó. O Equador, a latitude é 0 graus, beleza? Isso é importante, você tem que saber conectar esses conteúdos aí de geografia, matemática, atrelados aqui à física, isso é importante, tá bom? Então vamos aqui ver o que a questão está pedindo, né? A questão está pedindo para a gente aqui uma velocidade. Gente, velocidade é calculada através de um espaço ou uma variação de espaço sobre determinado tempo, tá? Então essa aqui é a parte de cinemática, né? Isso aqui, básico do básico que você aprende lá no nono ano. Beleza. Então vamos observar essa esfera aí, gente. A linha vermelha aí é possivelmente a linha do Equador, né? Então a linha do Equador é essa linha vermelha aí, que está bem no meio, né? Bem no meio da esfera. Essa linha verde aí, né? É justamente aí o que a gente chama de paralelo, né? É onde está a latitude de 16 graus, tá? Então esse cateto adjacente se chama de paralelo. E o ângulo de 16 graus ele vai estar entre essas duas linhas, né? Por isso que o nome é paralelo. Se ele está entre essas duas linhas, é chamado de paralelo, tá? Então, por que a gente vai utilizar o cosseno aqui, já? Eu não entendi ainda por que temos que utilizar o cosseno. Como eu já falei para você, vai formar um triângulo retângulo aí, né? Então, devido à formação dessa figura que se formou aqui, um triângulo retângulo, ó, perceba que formou-se um triângulo retângulo aqui. Devido a isso, a gente precisa, claro, calcular, né? Então, vamos aqui imaginar como podemos calcular essa questão. A gente tem o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, como foi colocado lá na frente. Agora vamos dar nome às coisas aqui, né? O cosseno é o quê? O cosseno de 16 graus, ele vai ser igual ao quê? Perceba que o cateto adjacente, ou seja, essa linha verde aí, nada mais é do que o meu raio paralelo, né? É o que a gente quer encontrar aqui, ó. É o meu raio paralelo, beleza? E temos abaixo a minha hipotenusa, né? A hipotenusa nada mais é do que o raio da Terra, né? Ela se encontra na linha do Equador, na linha imaginária. Beleza, então temos aí uma regra de 3, tá? Lembrando que eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar esse camaradinho aqui, ó, tá? Quero encontrar ele. E aí como é que eu faço para encontrar? Vou ter que multiplicar o cosseno de 16 vezes o raio da Terra. Muito simples, vamos para cá. O cosseno de 16 é 0,9, vai ser igual aqui a esse RP, que é o que eu estou querendo, vezes 6.400. No caso, 0,9 vezes 6.400. Quando eu multiplico isso, gente, eu vou simplificar para vocês aqui, para a gente não perder tanto tempo. 64 vezes 9, eu tenho 576. Né? Se eu fizer a multiplicação aqui dessa forma que está aqui, se eu multiplicar, por exemplo, 6.400 vezes 9, eu vou encontrar 576 mil. Né? 576 mil. Mas como está multiplicando por um número 0, alguma coisa, então eu tenho que dividir por 10. Tá? Porque aí é regra matemática básica, né? Se eu multiplico 0, alguma coisa, se eu tenho na casa 10, ou seja, uma dezena, eu tenho que dividir por 10. Né? Vou explicar de uma forma também tangencial aqui para vocês,
que fica fácil de compreender. Você vai multiplicar 64 vezes 9, vai dar 576, né? Aí você pode riscar um zero e outro, e aí você vai adicionar, vai sobrar um zero, e aí também dá tudo certo. Mas o que sobrou para a gente aqui foi justamente 5.760 quilômetros. E aí o que é que eu faço com esse dado aqui? Muito importante você entender o seguinte: esse aí é o raio do nosso círculo, beleza? Então, ele quer para 24 horas. Antes da gente começar a calcular a velocidade, precisamos aí calcular o perímetro, né? O perímetro para essas 24 horas. Então, se o estudante ele percorre em um círculo 5.760 quilômetros, que é um caso uma volta completa, como é que será isso aí calculando o nosso perímetro, né? Aí, então foi por isso que a questão também trouxe π igual a 3. Não traz por acaso, gente. Isso aí é para você calcular. Então a gente calcula a circunferência igual, ó, 2πr. Beleza? Então aqui, ó, a gente já bota o 6 e multiplica vezes 5.760 quilômetros. Então, esse meu C aqui, ele vai dar 345.060 quilômetros. Esse valor aqui, né, é para uma volta completa, tá? Ou seja, em 24 horas é esse valor que eu tenho aí, tá bom? Agora sim eu posso calcular a minha velocidade. Por quê? Porque eu tenho a volta completa agora, tá? Então, como eu tenho a volta completa, eu posso agora simplesmente colocar a nossa formulazinha básica de cinemática. Velocidade é igual a S sobre T. Qual é o valor do meu espaço aqui? 345.060. Dividido por quanto? Por 24 horas. Gente, se você observar aqui as alternativas, a gente tem esses valores aqui. Vamos raciocinar. Digamos que quando você entra aqui, que você trava aqui, você não sabe dividir, por exemplo, 345.060 por 24. O que você faz? Você tem que arredondar, tá? Então vamos pensar. Se eu dividir 3.500 aproximadamente por 25 ou por 24, utiliza essa lógica de aproximação. Qual o número que eu vou encontrar? 720, 800? Claro que não, né, gente? É uma casa de milhar que a gente vai encontrar. Agora a gente fica na dúvida entre 1.440 e 1.600, né? 1.600 não pode ser, né? Não pode ser. Porque é um valor que eu acho um pouco alto demais para essa divisão. Mas quando você divide isso daí, você vai encontrar aí justamente 1.440 quilômetros por hora, tá? Então vamos recapitular aqui os 3 passos para você encontrar essa velocidade. Então você tem que achar o raio do círculo na latitude de 16 graus, depois achar o perímetro desse círculo, para depois dividir isso por 24 horas, tá bom? Se você quiser fazer com arredondamento, você pode fazer, mas desde que seja de forma assertiva, certo? Então é assim que a gente faz para calcular o valor da velocidade dessa nossa questãozinha. Valeu, turma!